Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Professora Núbia de Paula falando, coordenadora dos cursos da Ciência Jurídica. Sempre um prazer ter você por aqui. E hoje nós vamos dar prosseguimento a uma série que está fazendo o maior sucesso, que é o Direito Eleitoral em Cena, com ela que entende tudo de direito eleitoral, nossa professora aqui da Grão Faculdade, que é a professora Ana Paula Viana Barma. Professora, seja muito bem-vinda. Vamos dar prosseguimento a essa série que os nossos alunos estão comentando, curtindo, compartilhando. Já tivemos 6 episódios anteriores e vamos agora iniciar o 7º episódio, onde você vai falar para a gente de um tema que é para a gente espinhoso, que quem não conhece, que é a arrecadação de campanha. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora Núbia, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né, em mais um episódio desse nosso programa que tem sido tão bacana e num momento também tão importante, né, para a nossa sociedade. Realmente, a arrecadação de campanha, ela sempre, tudo que se refere ao financiamento, né, de campanha, a arrecadação, prestação de contas, sempre traz assim um certo desconforto e temor, porque trabalha com o dinheiro, né? O dinheiro público. E isso que acaba sendo assim, trazendo um holofote para essa questão da arrecadação de campanha e também de prestação de contas. Mas o fato é o seguinte, que para as campanhas eleitorais, a arrecadação de campanha, ela pode acontecer de duas formas, né? Primeiro, através da arrecadação, efetivamente de doação de pessoas físicas. Não podemos mais ter no Brasil a arrecadação de pessoas jurídicas para as campanhas. Esse é um aspecto que eu quero tratar com vocês um pouco aqui. Por quê? Porque a partir do momento que nós eliminamos a arrecadação de campanha de pessoas jurídicas no Brasil, o financiamento das campanhas passou a ser público, né? Nós passamos a ter um financiamento público de campanha, embora haja a possibilidade dessa arrecadação de pessoas físicas, né? É um percentual muito pequeno que vem dessa arrecadação de pessoa física. Então, a arrecadação no Brasil, ela pode acontecer para as campanhas eleitorais a partir desta doação de pessoa física, da doação do próprio candidato para a sua campanha, ou então dos fundos públicos de campanha, que é o fundo eleitoral e o fundo partidário, certo? Então, nós temos essas possibilidades de arrecadação, do fundo eleitoral, do fundo partidário, que são fundos públicos, da arrecadação através de doação de pessoas físicas e também das doações do próprio candidato para a sua campanha. Se você, pessoa física, for fazer uma doação ao seu candidato, você pode doar até 10% do rendimento bruto do ano anterior. Ou seja, você tem que respeitar um limite, né, em função do imposto de renda que você declarou no ano anterior. Tanto para a pessoa que vai doar para a sua campanha, como você, candidato, que vai doar para a sua própria campanha. Também tem que observar esses limites. E se você não observar esses limites, o que acontece? Bom, aí você pode ter uma multa aplicada contra você, né, de até 100 vezes o valor daquilo que excedeu. Então, se você podia doar 5 mil, doou 10 mil, você vai ter aplicação de uma multa que pode ser até 100 vezes o valor desses 5 mil reais. Tomar muito cuidado, porque isso pode gerar um processo contra o doador na Justiça Eleitoral, tá? Por doação ilegal, seja por abuso de poder econômico do candidato, né? Então, todas essas nuances na questão da arrecadação devem ser observadas, porque pode trazer consequência para quem doa e para o candidato também. Então, observar esses limites é muito importante, é fundamental, para que você não se torne inelegível e nem o candidato que se beneficiou dessa doação que excedeu esses 10%. Então, esse é o primeiro aspecto. O candidato também tem que observar esses 10%, que é o limite teto, né, no qual ele pode doar. Então, não adianta ele ser um milionário, né, porque, na verdade, ele vai ter ali um limite também para observar do quanto ele pode doar para a sua própria campanha. Claro que quanto mais ele tiver, mais ele pode doar.
né, para sua própria campanha, mas tem esses limites também. E o outro aspecto a ser observado com relação à arrecadação é que a partir do dia 15 de maio de todo ano é possível haver a contratação de empresas credenciadas junto ao TSE para fazer um sistema de crowdfunding, que é a vaquinha virtual. A vaquinha virtual, na realidade, é onde o candidato contrata uma empresa especializada, tá? Vai pagar uma taxa de administração, claro, mas tudo que for doado para sua campanha a partir do dia 15 de maio até o dia 16 de agosto, certo? Ele vai ter numa conta específica, virtual, e depois do dia 16 de agosto, essa empresa vai transferir para a conta de campanha o que já foi arrecadado a partir do dia 15 de maio daquele ano. Porque, na verdade, a arrecadação ela só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto, desculpa. A partir do dia 16 de agosto, né? Então, assim, oficialmente na conta de campanha. Então, qual que é a diferença? No dia 15 de maio, você já pode fazer a contratação dessa empresa, que é uma empresa credenciada junto ao TSE, e as pessoas podem começar a doar para a tua campanha, né? Fazendo a transferência, o depósito para aquela empresa específica, né? Na tua conta. Mas ela só vai ser transferida, esse valor que estiver nessa conta de vaquinha virtual, só vai ser transferida para a tua conta de campanha depois que você abrir a conta de campanha, e é com certeza depois do dia 16 de agosto, que é quando você vai ter o CNPJ de campanha, e com esse CNPJ de campanha você pode abrir a sua conta corrente de campanha. E lá serão feitas todas as doações de pessoas físicas, inclusive a transferência desse valor que está na vaquinha virtual, né, que essa empresa vai transferir para a sua conta de campanha, tá? Então, essa é a primeira forma que pode acontecer essa arrecadação de campanha através dessa empresa especializada. Depois do dia 16 de agosto, as pessoas vão fazer transferência para a sua conta corrente de campanha. Essas transferências, elas devem ser todas identificadas com o CPF. Então, a pessoa vai fazer essa transferência, mas tem que identificar, através do seu CPF, que você está doando para essa conta corrente de campanha, tá? Isso é bem importante também, porque isso vai fazer diferença lá na prestação de contas. Muito bem. Aí, o aspecto que agora eu quero refletir com vocês é a respeito desse fundo, né, esse financiamento público de campanha. Então, veja, nós temos aí uma conta de 5 bilhões e 200 milhões, se não me engano, que é do fundo eleitoral, para financiar as campanhas políticas no Brasil. Então, esse valor, ele sai do orçamento público. Ele sai da saúde, da educação, da assistência social, da segurança, da previdência, e ele financia a campanha eleitoral no Brasil. Ele, na verdade, financia a democracia representativa no Brasil. Então, quando a gente diz que a democracia custa, sim, a democracia custa, e custa dinheiro. Não é de graça, não é só sangue e suor, né? Custa dinheiro também. Porque para as campanhas eleitorais existirem, você precisa do financiamento para essas campanhas. E, obviamente, que com o fim do financiamento privado de campanha eleitoral no Brasil, foi necessário esse aporte público para que a democracia representativa continuasse, né, a existir nesse sentido, financiando as campanhas eleitorais. Eu, particularmente, entendo, eu tenho uma percepção a respeito disso, de que nós não deveríamos ter acabado com o financiamento privado de campanha. Tá? Essa é a minha opinião. Muitos são contrários, outros são a favor. Eu me posiciono a favor do financiamento privado de campanha, desde que nós tivéssemos um Ministério Público Eleitoral, né, e a Justiça Eleitoral muito firmes na fiscalização e na prestação de contas. Então, a rigorosidade com relação a isso é que deveria ser maior. E não eliminar o financiamento privado. Por que eu digo isso? Porque esse financiamento privado de campanha continua existindo. Só que de forma livre, através de um Caixa 2. Os empresários continuam financiando as campanhas eleitorais no Brasil através do Caixa 2, dando dinheiro vivo para o candidato pagar por fora, né? Numa verdadeira legalização, digamos assim,
do Caixa 2 no Brasil. E mais grave do que isso é que esse empresário ele não precisa mais vincular o seu nome a essas campanhas eleitorais e que, portanto, depois ele está absolutamente livre para licitar com o poder público de forma, né, indiscriminada. Então, o que eu acho que nós deveríamos ter feito era termos, de certa forma, limitado significativamente ou proibido as empresas que são doadoras de campanha a licitar com o poder público, seja individualmente ou em consórcio, e ter uma rigorosidade maior na fiscalização e na prestação de contas. E não acho que o financiamento tem que ser exclusivamente privado. Nós poderíamos ter um financiamento misto, né? Um financiamento parte privado e um financiamento parte público para beneficiar quem? Os grupos minoritários. Aqueles grupos que não terão financiamento privado de campanha, porque não são ligados a grandes lobistas e a grandes empresários, e que são geralmente as mulheres e os candidatos que fazem parte dos grupos minorizados. Então, para esse, sim, nós deveríamos permanecer com um financiamento público de campanha e, né, para uma outra parcela que teria maiores condições, a arrecadação através desse financiamento privado. Então, nós tivemos uma mudança nessa questão do financiamento das campanhas eleitorais no Brasil e que eu acho que não foram tão benéficas assim, porque ela acaba saindo dos cofres públicos, é necessário, deve, né, existir, mas acabou, de certa forma, prejudicando o orçamento público. E cada ano tende a ser maior. Cada ano esse financiamento público tende a ser maior, porque nós temos inflação, correção, uma série de questões, né? Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá, mas nós não podemos fazer uma campanha mais barata, uma campanha pela internet, né, como já aconteceu em muitos casos. Aqui Curitiba foi um exemplo disso, essa última eleição para a Prefeitura de Curitiba, nós tivemos uma candidata que fez uma campanha quase exclusivamente pela internet e tudo mais. Sim, podemos, mas ainda é uma exceção, não é a regra, sabe? Então, assim, e mesmo assim, dessa forma, vai ter que ter um investimento financeiro, porque você vai impulsionar essa propaganda eleitoral, essa live, Instagram, Facebook, YouTube. E mais do que isso, será que você não está restringindo o acesso a esse candidato a uma parcela pequena da população? Porque nós não sabemos, mas nós somos ainda, em grande maioria no Brasil, analfabetos digitais. Então, são poucos aqueles que têm um acesso livre à internet, um acesso íntegro à internet, principalmente de uma faixa etária para cima. Então, veja, são questões que devem ser colocadas, né, e para reflexão, de certa forma, e eu acho que é importante a gente ter um olhar sobre isso. Mas, para finalizar essa parte aqui da arrecadação de campanha, que tem muita relação também com a forma de utilização dessa verba, a gente precisa analisar a seguinte questão. Por que a Justiça Eleitoral vem limitando tanto o uso, né, do financiamento? Você pode receber dinheiro, mas a forma como você usa está sempre limitada pela Justiça Eleitoral. Não pode outdoor, não pode showmício, não pode placas eletrônicas, não pode qualquer tipo de material. Então, está sempre muito restrito e limitado. E para mim, isso entra também um pouco na questão da propaganda eleitoral, eu acho que eu já falei sobre isso, eu acho que nós deveríamos liberar, né, essa forma de utilização desse recurso arrecadado, respeitando sempre o limite do teto de gastos de cada cargo. Então, se você quiser usar todo o teu limite de teto de gastos em um único outdoor, ou só espalhando outdoors na cidade, tudo bem. Isso é liberdade de expressão. Agora, se você não se elegeu porque você usou esse mecanismo, aí é problema teu. Né? Aprenda com isso e na próxima você usa de outra forma. Então, cada um poderia usar da forma como achasse melhor, respeitando o limite de teto de gastos, respeitando o limite de arrecadação, né? Desde que tivesse uma arrecadação correta, prestação de contas corretas e tudo mais. Mas com relação à arrecadação no Brasil, nós temos esses critérios, esses limites,
né? Inclusive, nós temos também que observar que é impedido a doação de bem estimável, né? Doação em bem estimável de pessoa jurídica da mesma forma. Então, por exemplo, se você tem um carro, pessoa jurídica não pode emprestar esse carro para a campanha do candidato, só pessoa física. Se você tem um imóvel e quer emprestar esse imóvel para que seja utilizado como comitê do candidato, pessoa jurídica não pode, só pessoa física. Então, as doações em bem estimável também são limitadas às pessoas físicas, as pessoas jurídicas também não podem prestar nenhum tipo de serviço, empréstimo, né, de bens móveis, imóveis, como se fosse, né, a doação em espécie, não a doação em espécie, mas a doação em trabalho, em serviço ou de qualquer outra natureza, a pessoa jurídica também está proibida. Então, em todos os aspectos, a pessoa jurídica está proibida, e nós temos que observar essa limitação que nos foi imposta aí pela legislação eleitoral com relação a essas possibilidades de arrecadação. Mas, em linhas gerais, sendo muito simplista, né, os aspectos mais importantes e polêmicos na questão da arrecadação estão aí colocados nesses tópicos que eu coloquei, que eu trouxe para vocês. E, enfim, professora, não sei se surge algum questionamento aí nesse sentido, e estamos abertos para os questionamentos que a professora possa ter nesse quesito de arrecadação. Professora Ana Paula, é impressionante como que você consegue tornar um assunto que, a princípio, é tão complexo, de tão fácil compreensão. Realmente, as suas aulas são fantásticas, não tenho nenhuma dúvida. Obrigada. As perguntas que eu ia fazer, você já respondeu, e, de fato, vale muito a pena acompanhar essa série. E no próximo episódio, a gente vai ter outro tema também igualmente interessante, né, Ana? Isso, exatamente. Acompanhem aqui a nossa série, que vocês vão tendo, assim, uma evolução, né, dos temas e dos assuntos conectados, para que vocês possam compreender o processo do começo até o final. E desmistificar de uma vez por todas de que o direito eleitoral é difícil. Só é difícil quando você não tem a professora Ana Paula Viana como sua professora. Essa é a verdade. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, pela presença. E nos encontramos já, porque a gente tem um outro papo aí no 8º episódio dessa série Direito Eleitoral em Cena. Com certeza. Até mais, professora. Obrigada por mais um episódio aqui do nosso Direito Eleitoral em Cena, e até a próxima. A você que esteve conosco, muito obrigada pela presença. Não esqueça, é muito importante que você curta, comente, compartilhe, para que essas notícias, essas aulas super interessantes, esse conteúdo super atual, ele possa chegar a mais pessoas. Afinal de contas, esse é um momento de partilha, e eu espero você por aqui para que possamos continuar a nossa série maravilhosa Direito Eleitoral em Cena, com ela que sabe tudo e coloca aí de uma forma muito simplificada o direito eleitoral, que é a nossa querida professora Ana Paula Viana Barman. Até a próxima!